O capítulo começa quando Enver diz a Sirin que ele tem razão, nunca quis que ele voltasse, mas fez isso por esse motivo e para impedi-lo de incomodar Bahar de uma vez por todas. Sirin olha para ele desapontado e diz que faria isso. Nunca enviei essas fotos. Além disso, ele já os havia deletado. Enver não acredita em uma palavra dele, mas Sirin deixa claro que seu único propósito ao tirar aquelas fotos foi separar Sarp de Peril. Essas fotos foram tiradas porque eles tinham um acordo com o Sarp e ele fez de tudo pelo Bahar. Atíce defende Sirin. Mas Enver diz a ele que é mentira e não acredita que tenha feito isso por Bahar, diz que não quer mais conversar e volta para casa. Sirin grita com os pais que ela vai sair de casa e eles nunca mais a verão na vida. Enver diz a ele que isso seria um favor, já que Bahar e os filhos irão se mudar com eles. Sirin enlouquece e persegue o pai. Ela diz que é melhor ele não sair de casa dela. Sempre haverá um espaço para ela e ninguém vai tirá-la de lá, porque aquela casa é dela por direito e ela não vai entregá-la. Enver parece muito assustado com sua filha maluca. No dia seguinte vemos que Arif leva as crianças para a escola no carro. Ele e Nizam trocam olhares pelo retrovisor. Nizam se lembra da conversa que teve com sua mãe na noite anterior. Bahar a abraçou e disse que antes de dizer o que ela quer dizer a ele, ela precisa que deixem claro que ela e seu irmão são os seres mais importantes para ela e que nunca vai mudar. Nizam disse a ela que estava tudo bem, então Bahar olhou para ela e disse que Arif a pediu em casamento. Nizam não aguenta e começa a chorar. Arif pergunta o que está acontecendo e para o carro. Ele corre para o banco de trás, assustado, pergunta se ela se machucou. Mas Nizam não diz nada. Arif a tira do carro e pede que ela conte o que está acontecendo. Nizam grita que quer o pai de novo, é a única coisa que ele quer. Arif fica surpreso e triste, mas ainda tenta consolar a menina junto com Doruk. Bahar está organizando e limpando. Bahar entra no banheiro e lá encontra alguns tênis que pertenceram ao Sarp. Ela se lembra da mesma conversa que teve com Nizam, depois de lhe contar que Arif a pediu em casamento. Bahar disse à filha que queria compartilhar isso com ela, primeiro porque não quer esconder nada dela. Nizam ficou sem palavras e Bahar perguntou se ela estava feliz com a notícia e pediu-lhe que lhe contasse primeiro o que queria contar. Nizam apenas lhe disse que esqueceu e abraçou a mãe. Bahar sai do banheiro, eles pegam os sapatos nos braços e começam a chorar. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que Arif, vê que ele está com os sapatos nos braços e ela chorando pede para ele entrar. Bahar conta a Arif o que aconteceu ontem à noite com Nizam e que a menina não quis dizer uma palavra. Porém, hoje ele deixou os sapatos do pai ao lado dos deles e isso comprova sua opinião. Ele achava que eles estavam felizes porque hoje queriam que ele os levasse para a escola. Arif conta que Nizam chorou o caminho todo e conta o motivo. Bahar olha para ele e chora. Ela pega o anel e o devolve para Arif. Ela pede perdão, mas Arif diz que pode lutar por ela contra todos. No entanto, ele não pode lutar contra Nizam. Arif sai do apartamento. Bahar fica chorando e fica sentado na escada com o coração partido enquanto chora e olha o anel em suas mãos. Atíce está na cozinha preparando o almoço e Enver entra. Ele diz a ela que estava pensando e que deveriam comprar alguns brinquedos para as crianças, porque hoje será um longo dia com tudo que planejam contar a Bahar. Atíce diz que está tudo bem. Eles ouvem Sirin entrar na casa e depois na cozinha. Atíce pergunta onde ele estava e Sirin responde que estava comprando um telefone novo porque quebraram o que ele tinha e agora o que ele tem está muito melhor e mais bonito. Enver pergunta se ele usou o dinheiro que Sua lhe deu. Sirin sorrindo para eles diz que não foi seu Sua quem quebrou seu telefone, foram eles e por isso ele usou o dinheiro deles. Sirin lhe dá um cartão de crédito que pertence à sua mãe e agradece pelo celular. Atíce com raiva pergunta como ele se atreveu a usar o dinheiro dela se sabe que agora está desempregado. Sirin avisa que se soubesse que poderia devolver o dinheiro não teria jogado a conta no lixo, então é tarde demais. Ela sorri enquanto conversa com seus pais e avisa que vai atualizar seu novo telefone. Enver e Atíce ficam muito surpresos. Bahar abre a porta e recebe Seida e Elis. Eles veem que Bahar está com uma cara triste e perguntam o que está acontecendo. Bahar responde que não é nada. Os três sentam-se na sala, e Elis diz a Bahar que ele não deve se preocupar em cozinhar hoje, porque eles cuidarão disso e Atíce também trará comida. Bahar agradece.
E Elis não suporta ver o humor da amiga e pergunta por que seu rosto está assim. Ela entende que Seida está triste, mas não sabe por que estaria. Bahar pergunta a Seida o que aconteceu e Elis conta que Seida pensou em ser babá do filho de Yale, mas recebeu uma resposta ruim. Ele acha que o Dr. Yale não gosta dele. Bahar pergunta a Seida quando isso aconteceu e por que ela não contou nada a ele. Seida conta a ele que aconteceu ontem, mas não importa. Bahar conta aos amigos que Arif e ela terminaram, eles ficam surpresos e perguntam por quê, e Bahar diz que fez isso pelo bem dos filhos e ele concorda. Além disso, Bahar conta que Nizam chorou quando estava a caminho da escola e disse que amava seu pai. Arif não aguentou. Ela diz a eles que espera que tudo esteja bem de agora em diante. A porta toca e Bahar abre. Ela pede à mãe, a Tisse, que entre e receba suas malas. Seida pergunta a Tisse por que ela traz tantas coisas, e a Tisse responde que traz a comida já preparada. E Elis avisa que é hora de ir embora e Seida pede a Bahar que não esqueça a regra que ela mesma estabeleceu. Não ficando triste por mais de 3 minutos, Bahar tenta sorrir e diz que está bem. E Elis e Seida vão embora. Bahar agradece à mãe por toda a comida que ela trouxe. Nesse momento Enver chega em casa com as crianças e avisa Bahar que convidaram Yale para jantar. Bahar concorda e diz a Nizam para ir até a sala arrumar o cabelo. Os dois se sentam na cama e Bahar pergunta à filha se ela está bem. Nizam apenas acena com a cabeça. Bahar pede desculpas a ela pelo que disse ontem e que inadvertidamente a aborreceu muito. Arif disse-lhe que tinha chorado pela manhã e que sentia muito. Agora eles podem esquecer tudo porque serão apenas amigos de Arif e nada mais. Nizam se sente melhor e eles se abraçam. Bahar pergunta à filha se ela quer falar com a tia e Nizam diz que sim. Então Bahar pega seu telefone e liga para Sirin, que está na cozinha de sua casa olhando para o espaço vazio onde estava a máquina de lavar louça. Sirin atende a ligação e cumprimenta quem escuta, Nizam muito feliz. Ela conta a Sirin que seus avós lhes deram uma máquina de lavar louça e estão preparando o jantar para esta noite. Eles gostariam que eu os acompanhasse. Sirin fica bravo, mas age dizendo à sobrinha que infelizmente ela não pode ir porque tem outro compromisso com uma amiga, mas vai ver se consegue cumprir. Nizam diz que está bem e eles se despedem. Nizam e Bahar saem da sala e contam a Tisse em ver que falaram com Sirin e ela disse que tentaria ir, mas não tem certeza porque iria jantar com uma amiga. A Tisse e ver se entreolham preocupados. Arif entra no quarto que pertencia à sua mãe, ele se senta na cama. Muito triste, pensa e relembra todos os momentos que viveu com Bahar desde o primeiro dia em que a viu, a primeira dança juntos, quando ambos confessaram o seu amor e ele a pediu em casamento. Arif, muito triste, pega o anel que era de sua mãe e o coloca de volta no baú de onde o tirou. Na casa de Bahar todos terminam o jantar, as crianças fazem barulho e correm, mas Elis pede que vão brincar no quarto. Seida muito gentilmente pede às crianças que aproveitem o tempo juntas e brinquem mais um pouco antes de irem dormir. Yale está olhando para ela. Enver diz que está tentando entrar em contato com Arif, mas ele não responde. Ninguém diz nada sobre isso. A Tisse vai até a cozinha e Nizam pergunta quando falarão com sua mãe. A Tisse responde que depois que Doruka adormece, Enver pergunta a Seida como foi a entrevista que ela teve. Seida, um pouco incomodada com a presença de Yale, conta que não saiu como ela esperava, mas ela estava conversando com seu antigo chefe e eles marcaram um encontro para conversar. A Tisse pergunta se ela pretende trabalhar no bar e Seida diz que sim porque não tem outra opção. Enver diz a ele que ele deveria procurar um emprego que tenha horário normal. Seida conta que depois que ela começou a cantar em um bar e ninguém mais lhe deu outro emprego, Yale a ouviu e olhou para ela sem dizer nada. Enver e a Tisse defendem Seida dizendo que ninguém deveria julgá-la só porque ela cometeu um erro. Eles deveriam dedicar um tempo para conhecê-la e ver como ela é uma boa pessoa. A filha de Yale sai da sala e pede que Seida entre com eles e brinque. Seida sorri e diz que ficará feliz em fazer isso. Yale sorri ao ver sua atitude com as crianças. Alguns minutos depois, Seida sai novamente e pega as xícaras de chá. Ela vai para a cozinha e Yale se separa ao lado dela. Ela diz a Seida que eles podem marcar uma nova entrevista só para conversar por enquanto. Seida, muito feliz, agradece.
Bahar estava colocando seus filhos na cama e os viu dormindo. Então ela se levanta e volta para a sala onde todos ainda estão lá. Enver pede que ele se sente. Nizam acorda e também sai para a sala. Enver, muito cauteloso, diz a Bahar que devem lhe contar algo que não lhe contaram antes devido ao seu estado de saúde. Bahar, assustado, pergunta o que está acontecendo e se há algo sério. Ao mesmo tempo vemos Sarp caminhando pelas ruas em direção ao prédio onde Bahar mora. Bahar pede a todos que lhe contem o que estão escondendo dele e pergunta se há algo que todos já sabiam, inclusive Arif. Enver responde que sim. Sarp sobe as escadas do prédio e tira a aliança de casamento. Enver diz com determinação que é Sarp. Assustado, Bahar pergunta se a mãe de Sarp ligou para ele ou se a polícia lhes contou mais alguma coisa sobre o acidente. Mas antes que ele possa continuar, a campainha toca. Bahar diz que vai abrir, ela se aproxima e fica cara a cara com Sarp, a senhora fica chocada. Sarp conta a ela Bahar e sorri ao vê-la. 5 horas antes, Munir estava se reunindo com Sarp. Munir disse a ele que sempre ama e deseja o melhor para sua família, mas acredita seriamente que deveria ficar longe deles. Sarp disse-lhe que estava tudo bem, mas perguntou se poderia então investigar os homens que perseguem Bahar. Munir disse-lhe que já os investigou. Um dos homens chama-se Sebat e segundo seu passado não teve mau comportamento, dedica-se apenas a observar e reportar, mas o outro chama-se Orhan. Munir permaneceu em silêncio e Sarp pediu-lhe que o ajudasse, pois deveria proteger sua família a todo custo. Se algo acontecer com eles, ninguém será capaz de impedir e todos perderão. Sarp deixou claro a Munir que se quiser proteger Su e Peril, também terá de proteger Bahar e os seus filhos, porque estão todos no mesmo barco e devem lutar juntos. Munir disse que estava bem e Sarp pediu-lhe que lhe contasse sobre o outro homem. Munir disse a ele que Orhan é um psicopata assassino. Assustado, Sarp disse a Munir que não pode deixar sua família desprotegida nas mãos daquele homem. Nezir pode sequestrá-los. Sarp pediu a Munir que o levasse até a casa de Bahar quando seus homens estiverem de guarda para que possam entrar sem problemas. Apenas por 2 minutos ele falará com Bahar para avisá-lo do que está acontecendo. Ele diz a ela que todos já viram menos Bahar e eles vão contar de qualquer maneira. Ele tem que avisá-los para que fiquem alertas e então ele possa levá-los para um lugar seguro. Munir disse a ele que estava tudo bem, mas seria ele quem falaria com Bahar. Sharp respondeu que não era ele quem deveria finalmente se comunicar com sua esposa. Munir e Sarp pegaram um carro e no caminho ligaram para Sebat, que informou que Orhan estava dormindo, mas que acordaria a qualquer momento. Munir pede que ele os cubra. Quando chegaram ao bairro, Sebat acenou para que entrassem rapidamente. Arif presenciou tudo, mas não achou nada de estranho, pois não conseguiu ver o rosto de Sarp, que cobriu a cabeça, saiu do carro e entrou no prédio. Só então Orhan acordou, foi até a janela e perguntou a Sebat se havia alguma novidade. Sebat respondeu que não e Munir se assustou ao vê-lo pela janela. Sarp encontrou Yusuf na escada, que estava levando lixo para fora, mas apenas olhou para ele sem dizer nada. Arif perguntou ao pai se ele viu quem entrou no prédio, mas Yusuf respondeu que não e entrou em sua casa. Arif pensou. Sarp subiu as escadas e ao bater na porta encontrou o rosto de Bahar. Foi assim que as coisas aconteceram até chegar a este ponto transcendental da história. Bahar reage e ao ver Sarp ela se aproxima dele e o abraça com muita força enquanto chora. Ela pede que ele abrace. Sarp também chora e abraça com todas as forças. Todos se aproximam da porta e ficam surpresos ao vê-los. Nizam chora de felicidade e Seida pede que todos vão ao apartamento dela. Sem dizer uma palavra, todos caminham em direção à casa de Seida, deixando Bahar e Sarp sozinhos. Arif sobe as escadas e seus olhos se enchem de lágrimas ao ver esta cena. Ele desce novamente na entrada e encontra Sirin, arrumado e vestido com as roupas que Sua lhe deu. Ele agarrou o braço dela e a arrastou para fora do prédio. Munir os observa do carro. Arif pergunta o que ele está fazendo ali. Sirin diz a ela que ela está lá porque as crianças ligaram para ela e pediram que ela fosse. Arif pega o braço dela novamente e pede que ela não minta para ele. Ele sabe que o ex-marido de Bahar está lá e foi por isso que foi. Surpreso, Sirin solta seu braço e pergunta a Arif se o que ele está contando é verdade.
Bahar e Sarp continuam se abraçando com a emoção de se verem. Bahar, chorando de felicidade, pergunta se é mesmo ele, e Sarp responde que sim. Sarp pede que eles entrem em casa e fechem a porta. Na sala, eles se abraçam novamente e continuam chorando. Bahar agradece por voltar para sua vida e diz que não consegue acreditar nele. Sarp pega o rosto dela e diz que eles precisam conversar sobre muitas coisas. Ele promete que lhe contará tudo o que aconteceu. Bahar, sorrindo, diz que sim. Sarp diz a ele que eles não podem fazer isso agora, mas pede que ele não dê ouvidos a mais ninguém. Ele mesmo lhe contará tudo, irá atrás deles e o tirará de lá. Bahar felizmente diz que sim. Sarp olha para ela e diz que ela precisa tirá-los de lá porque eles estão em grave perigo e ela precisa que ela entenda. Você deve ter muito cuidado e cuidar dos filhos até que ele volte. Bahar diz que está bem, o abraça e pede que não vá embora novamente. Doruk sai da sala e os vê. Sarp se levanta e promete a Bahar que retornará. Ela muda de rosto e pede para ele não ir. Ela vai enlouquecer se ele for embora novamente. Sarp tenta convencê-la de que ele vai voltar, mas Bahar o abraça e diz que todo esse tempo tem sido muito difícil. Ele não pode deixá-los. Sarp pede para ele não chorar e ter um pouco mais de paciência. Bahar, prestes a enlouquecer, diz que não pode. É muito difícil não estar com ela. Doruk liga para a mãe e os dois se viram para ver o menino. Sarp pega as mãos do filho e as beija, depois beija seu rosto e chora ao vê-lo. Bahar diz a ele que seu filho é lindo. Doruk acaricia o rosto do pai e Sarp diz que ele é um menino lindo. Bahar não consegue parar de chorar. Doruk pega a mão de Bahar e manda ele ir dormir. Ele a puxa para ir para o quarto, mas Bahar avisa que o pai dela está lá. Ela pede para Sarp esperar um momento, pois ela levará Doruk para o quarto. Sarp diz a ele que ele realmente precisa ir agora. Ele sai do apartamento enquanto Bahar está com Doruk, que lhe diz que tudo o que está acontecendo é um sonho. Na rua, Arif ainda tem Sirin no braço, enquanto ela exige que ele a solte. Ela para e pergunta se ele está pensando em deixar Bahar nas mãos de Sarp e não fazer nada. Ela diz a Arif que ele sabe muito bem como detê-los. Ele deve acreditar que ela tem o poder de não permitir que eles fiquem juntos. Arif pensa por um segundo, mas então pega o braço dela novamente, chama um táxi e a força a entrar. Sirin grita com ele que ele é um covarde. Mas Arif fecha a porta do táxi e pede ao motorista que a leve onde ela indicar. Então Arif caminha em direção ao refeitório e encara os dois homens que observam de uma janela. Arif aproxima-se destes homens e olha-os desafiadoramente até saírem pela janela. De repente, Sarp sai do prédio e caminha em direção ao carro de Munir. Arif os observa ligando o carro e saindo dali. Bahar sai de seu apartamento gritando o nome de Sarp procurando por ele enquanto ela desce as escadas. Arif entra no prédio e a impede. Bahar pergunta insistentemente onde está Sarp. Arif responde que acabou de sair de carro. Nizam sai do apartamento de Seida e corre até a casa de Bahar dizendo que quer ver seu pai. Não encontrando ele desce, mas só vê sua mãe com Arif. Nizam volta ao seu apartamento e pergunta ao irmão Doruk se ele sabe para onde foi o pai. Bahar entra rapidamente e chora enquanto abraça os filhos. Então eles se sentam na cama. Atis e Seida os observam da porta. Bahar se sente abandonada novamente com os filhos. Por outro lado, vemos Sirin no táxi. Ela grita que Sarp é um idiota. O motorista pergunta para onde vão e Sirin diz para ele continuar dirigindo porque ainda não decidiu para onde ir. Ela pega o telefone e liga para Sua. Sirin avisa que precisa ver Peril com urgência. Sua diz que não acha que isso seja possível. Sirin avisa que ele precisa conhecê-la agora mesmo, pois Sarp está arruinando a vida de todos. Ele simplesmente foi à casa de Bahar para conhecê-la. Sua fica surpreso e pergunta como isso é possível quando acaba de falar com Munir, encarregado de ficar de olho em Sarp. Sirin diz que então Munir com certeza também sabe disso. A louca pede que ele confie nela e diz mais uma vez que ele deve ver Peril. Sua pergunta sobre o que ele tem para conversar com ela. Sirin avisa que ela precisa vê-la para que ela lhe entregue as fotos que tirou com Sarp em sua casa, pois seus pais quebraram seu telefone e ela não está com eles. Sua fica pensando. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!